Santo José dos Reis Rocha, nasci em Itaberaí, 13 de maio de 1951, que eu tenho 72 anos. E é isso. De onde é que veio o Nilton? Porque eu sou grande, sou bem grandão. Aí foi as colegas mesmo, foi mais, inclusive o Nilton surge na própria universidade, no próprio curso de jornalismo, que tinha também um outro Nilton, que foi secretário, foi deputado, foi prefeito no interior, Nilton Paniago, que era um pouco maior que eu. Então eu acho que aí foi fazendo uma seleção e virou Nilton. Esse professor era mais velho que o senhor? Mas se for, era pouquinho. Ele não era professor, né? Ele fez jornalismo, aí foi para o interior e já começou também uma carreira política. Foi prefeito da cidade de Pirenópolis. Está importante. Então foi um político muito importante assim, na história de Goiás, né? Do político do Sudoeste. Então acho que o Nilton veio aí para separar mesmo, para separar. Ou talvez para identificar, para encaixar, né? Como eu sou uma pessoa pequena, foi encaixou. Professor, se a gente puder começar lá do início, né, da sua infância, para explicar como é que era em Itaberaí. Eu não sei quantos anos o senhor morou lá, mas quando que chega a Goiânia, mas e como é que era a sua infância? Uai, hoje eu faço uma avaliação que minha infância foi muito feliz. Sou filho de camponeses, né? Camponês e camponesa. Embora minha mãe tenha sido professora primária antes de se casar com meu pai, né? Então, eu acho... E eu, às vezes, tenho dúvida, talvez eu esteja antecipando a resposta, se eu devia ter saído do campo. Eu tenho dúvida, uma pergunta comigo, se eu seria mais feliz lá ou no que eu estou fazendo hoje. Por várias razões, exatamente porque hoje a gente começa, né? Quando eu viro decano, viro ancião, a gente começa a perceber a necessidade de um retorno, né? De um reencontro conosco mesmo, com a nossa ancestralidade, com a nossa história, né? Então é bem nesse sentido, né? Então minha vida foi bem feliz, foi no campo, foi vendo meu pai mexer com gado, em cima de um lombo de animal, né? Nadando nos rios, aprendemos a nadar afogando, bebendo água, saltava-se no rio e se aprendia, né? Então, assim, foi a infância de brincar na rua, de salvo-cadeia, de jogar futebol, finca, que você nem sabe o que é, você é muito jovem, finca, peão, bola, bola de gude, que a gente não fala de gude, é bola de vidro. Então, assim, foi uma infância bem plena, né? Em Itaberaí, depois morei rapidamente na cidade, e meu pai veio cuidar de uma fazenda em Itaúsu. Então isso é muito interessante contar, porque Itaúsu foi onde eu decidi pôr o pé na estrada. E gostei de descobrir também por quê, né? Foi adulto que eu passo lá e vou identificar os motivos. Que você vai para Itaberaí, o horizonte você vê 360 graus. O horizonte está presente. Você vê longe, né? E culturas de movimento como a nossa, do Cerrado, né? O Planalto, para a gente ver longe, isso é definitivo para nós, é muito fundamental na nossa vida. E eu fui perceber nisso. Que em Itaúsu, embora eu tenha uma lembrança muito forte, né? Dos amigos, dos nomes, das escolas, da primeira professora que eu tenho, assim, que me marcou profundamente, uma professora negra, a professora Edith, né? Que foi importada pela prefeitura, ela era de Goiás, esse tempo que escola pública era coisa muito importante, era articulador da vida da comunidade, em que ser professor era figura importante nessa. Então a professora Edith veio de Goiás, morava no hotel, que isso é tão raro, né? E foi a pessoa que me ensinou a paixão pelo livro, a paixão pelas coisas, né? Essa inquietação, eu andava 3, 4 quilômetros para ir para a escola, mas eu queria sábado, domingo ir para a escola em função desse encantamento que a professora Edith criou. E a professora Edith é bem conhecida porque o cunhado dela foi diretor da FIC,
fui secretário de comunicação do UFG, que é o professor venerando. Então, assim, né, como é que o Cosmo vai nos colocando em contato com a nossa família cósmica, né? Mas Itaberaí, além desses encantamentos, né, essas coisas, essa lembrança muito forte, então o sul me sufocava, a geografia me sufocava, o morro estava tudo muito perto, tudo sufocando, você não vê longe, né? Então é isso, aí você vai entender a importância do horizonte, né? Na nossa cultura, essa cultura andante, essa cultura em movimento, desses povos do Cerrado, né? De se ver longe. Então aí eu decidi que eu não ficaria em Tão Sul. Que idade o senhor tinha? 7 para 8 anos, sei. Eu decidi que eu ia fugir num circo. Que o meu sonho era ser palhaço de circo. Eu queria fugir num circo. Aí surgiu a possibilidade de estudar interno, de ir para o seminário, né? Aí eu não tive, quando surgiu, você quer ir para tal lugar? Eu fui passear e gostei muito. Você quer ir? Quero. Para mim foi a oportunidade que eu tive de fazer um certo acerto de contas, né, no sentido mais positivo, mais generoso, com aquela natureza que me sufocava, né? O horizonte, né? Eu sinto muito falta desse horizonte de ver 360 graus. Aí fui embora, fui para o seminário e saí, eu sempre fui um menino muito caseiro. Minha mãe achava que eu não ficaria no seminário, porque minha avó morava em Trindade, vinha na festa, todos os irmãos pediam para ficar na casa da avó, eu nunca pedi. Sempre fiquei com minha mãe, então ela assim, você não vai ficar, mas eu tinha essa determinação de que eu precisava deixar Itaúsul para trás, né? Assim, que eu tinha a sensação de que aquele momento que eu saía, menino, né, bem jovem, bem raquítico, mas eu tinha a sensação que o meu coração era maior do que o mundo, né? Então, eu não podia ficar naquele lugar, apesar de ter sentido saudades imensas das pessoas, da minha mãe, do meu pai, de meus irmãos, dos amigos de rua. Mas meu coração dizia que naquele momento parecia maior do que o mundo, né? Então eu queria inverter as coisas, em vez de a gente, coração, comportar o mundo, eu sentia muito confortável dizer que o mundo é que teria que lutar para caber no meu coração, né? Assim, então, assim, é muito interessante uma criança querer pôr o pé na estrada, né? Então, eu saí muito cedo, então foi isso. Então, a minha origem é bem... isso me ajudou muito e contribui muito em entender toda a minha inquietação, né? Como jornalista, como ser humano, como docente, como pesquisador, como teórico, né? Então, assim, vem muito dessa da sorte de ter feito essa trajetória, de ter conhecido essas pessoas, né? Muitas pessoas do campo, muito, que me ajudaram a construir o que eu sou hoje, né? Então, assim, para entender, se precisar pegar minha tese de doutorado, você vai entender exatamente essa trajetória, né? A tese de doutorado é apenas um trabalho, uma reflexão dessa trajetória que não é só minha, que não foi construída por mim sozinho. É uma trajetória que tem milhares de pessoas, por sorte. E eu falo em milhares porque são milhares mesmo, né? São milhares de pessoas com quem eu relacionei, convivi, me ensinaram, me deram colo, me deram cama, me deram, né? E às vezes era cama, comida, não só para mim. Depois, aí quando eu venho para a universidade, essas comunidades também acolhem com maior ternura também os estudantes de jornalismo, os estudantes e as estudantes, os colegas que querem pesquisar, né? Essas pessoas têm uma generosidade imensa, então foi bem, isso é um resumo. O Itaberaí lá do tempo, que eu não tenho muita lembrança, o Itaúsul mais em função desse conflito existencial, esse conflito metafórico, que é para além do geográfico, né? Ele é um conflito de destino. Então é isso. Antes da gente prosseguir na trajetória até chegar ao UFG, como é que o senhor administrou ou administra o sonho de querer ser palhaço? Ai, cara.
Primeiro, trabalhando com circo, né? Então, na primeira oportunidade que eu pude, eu trouxe o circo para a minha vida, né? Então, eu fui para o circo, né? Que foi assim, nós tínhamos um projeto aqui no Pompeia, abaixo da rodovia, o TV Lambança, Criança Lambança. Chegou um momento que nós convidamos o Circo do Maneco Larritou para fazer parte das oficinas. Então, às quartas-feiras, a gente ia para lá com a oficina de web TV, de TV, que a gente chamava TV Lambança, do jornal, do teatro, e via também o circo. E com o circo, né, aí eu faço eu fico em paz com o meu espírito, com a minha alma, mas faço uma descoberta imensa, né, de que a vida, as culturas populares vivem de um encantamento. Então, o dia da TV Lambança era uma festa na escola. As crianças, como diziam as professoras, vêm mais bonitas, vêm limpinhas. Por quê? Porque você vai trabalhar o belo, né? Você vai trabalhar a festa, o circo, o teatro, a fotografia colorida, o vídeo colorido, né? Essas crianças vão se ver de forma, né? Vão ser tratadas como seres do pensamento, da ação, de forma esteticamente bonita, né? Então, assim, aí o circo vem e nos ajuda, né? Em parte, eu resolvo isso. Em parte, né? Aí tinha um palhaço lá, o Carequinha, que dizia que o sonho dele era fazer um número comigo. Eu não preciso muito, só preciso do nariz. O resto já está pronto, né? Eu acho que o circo me ensina que o encantamento é decisivo na vida. Desse encantamento é decisivo na minha vida, mas como um ser do Cerrado, né? O Cerrado é um lugar de encantamento. Então, você não pode, nas nossas vidas, por mais racional que seja a nossa tarefa ou as nossas tarefas, a gente tem que trabalhar, não esquecer o encantamento, né? Até a coisa racional tem que ser feita com paixão, né? Ter uma razão por que fazer, né? Então, sim, o circo foi nos ensinando e o caráter mobilizador do riso, da ironia, do deboche, né? Da palhaçada, do espetáculo. Então, o circo é muito encantamento. Então, nas comunidades que a gente passou, mesmo estando na universidade, é impressionante. E o circo não mobiliza só a criança. O circo, os projetos que a gente fez de educomunicação, eles nos ensinaram muito que a criança não é só um participante, ele é um grande mobilizador social. Que a criança traz o pai, traz a mãe, traz a avó. A criança é o leitor da família popular, ou a leitora. É ele que lê para o pai, é ele que lê para a mãe. Ele é o portador de novidades que o pai não, né? Eu estou falando de 10, de 30, 15, 20 anos atrás. As pessoas não tinham acesso ao celular, ao computador. Quem é o contato da escola é que essa criança conhecia as coisas novas. E ele era essas crianças os portadores dessas novidades por meio da família popular. E continua sendo. Quem é que marca consulta para a avó, para a vizinha? São as crianças e os adolescentes. Então, assim, a gente vai vendo, compreendendo nessa relação de que o encantamento ele é determinante, mas que as crianças, que são seres profundamente encantados, né? Sem rédea, sem controle, são também grandes mobilizadores sociais. Isso coloca uma trava imensa nas teorias de comunicação que a gente acreditava, que são muito adultocêntricas, né? Não só as nossas teorias, que são onde só o adulto entra como ser capaz do pensamento, da ação, da criação simbólica, né? Mas adultocêntrica até nas nossas produções, né? A gente fantasia de criança para fazer, né? Ter uma pessoa no Brasil que passou 40 anos fantasiando de criança para fazer um programa na parte da manhã. Né? É porque a gente é uma civilização, é uma cultura adultocêntrica. Então, o circo vai, né? Como é que o circo me devolve isso? Essa ironia, esse deboche, essa irreverência, que a gente também traz para a faculdade. Né? Quer dizer, eu acho que talvez, eu não sei se eu estou sendo autogeneroso,
talvez seja o grande conflito que a gente teve dentro da universidade. Não com a universidade, porque nós somos a universidade, né? Nós não aceitamos essa ideia de que é um conflito com. É um conflito dentro, é um conflito interno, de modelo, porque a gente sempre trabalhou com a irreverência, com o encantamento, com o deboche, com a autocrítica, com a crítica e com a autocrítica. A gente não pode, né? Nós precisamos enfrentar o mundo também, aprendendo a conviver com a crítica. E jornalista, sobretudo, intelectual que a gente quer ser, tem que conviver com a crítica. E isso não é simples, né? Então, esse encantamento, essa irreverência, facilitou muito o nosso caminho na universidade, a construção teórica, né? O nosso laboratório, a Magnífica Mundi, ele sustenta e se sustenta e construiu uma vertente teórica. A gente tem um caminho epistêmico específico, nós temos métodos específicos. Então, assim, é um simples laboratório, humilde, mas que deu passos muito consistentes e construído pacientemente. São 20 anos, são 30 anos, né? A gente cadastrou o primeiro projeto de extensão. Os 3 primeiros projetos ganharam bolsa em 81, um foi da Magnífica. Então, é um aprendizado que não começa hoje, né? Do que a gente quer, do que a gente pensa, de que mundo que a gente vê, que mundo nós estamos teorizando. Nós não queremos teorizar no gabinete e depois encaixar o mundo. Nós tínhamos um colega aqui, o Paulo José, que foi um aluno muito brilhante, ele dizia: o problema, a minha teoria não está errada, o mundo é que é cabeça dura, não me obedece. Então, acho que a gente precisa, então, esse encantamento, essa ironia, o não ter medo da vida, o não ter medo das pessoas, não ter medo da sociedade, nos obrigou, nos deu ferramenta, nos deu um estímulo, mas nos obrigou a pensar e agir noutra dimensão. Né? Então, para nós, o riso está presente, né? E o riso é subversivo, né? Bakhtin cita que Victor Hugo detestava o riso popular. Por que esse povo ri à toa? Não, você ri para subverter. Então, o riso é subversivo. O riso comporta ironia, o riso comporta auto-ironia, né? Que a gente precisa recuperar dentro da universidade, você entendeu? Sim. Nós temos trajetória, alguns deram processos da Polícia Federal, né? Outros, não sei se é o avanço, né? Projeto que a própria Angelita participou. Eu tenho dito para os estudantes: se vocês não fizerem isso, não forem irreverentes, não forem consequentes, não chega à reitoria, né? Então você precisa. Então, mas isso, aqui eu falava aqui antes, a gente estava um embate duríssimo dentro da minha universidade, onde eu me formei, onde eu me qualifiquei, né? Onde eu construo a minha vida para além de um contrato de trabalho. Você tem um embate duríssimo, permanente, entre uma postura ou posturas acadêmicas, científicas, que comporta o riso, que comporta o abraço, que comporta o afeto, que comporta o encantamento, e uma ciência que se arrasta de forma positivista, de forma sisuda, né? que pré-fabricada, de gabinete, né? Como diz Royon. Royon diz que a crise nossa é muito simples. São dois caminhos. Ou você senta no gabinete, teoriza o mundo, depois sai pelo mundo só para ver aquilo que você precisa para comprovar o que você já está pronto. Ou um outro caminho mais arriscado, que é você ir ao mundo, observar o mundo, compartilhar no mundo, depois, como intelectual, teorizar sobre esse mundo. Então, isso a gente tem que ser muito claro, que a universidade nos deu ferramenta, como diz o Gil, né? Nos deu régua e compasso, mas a instituição internamente, às vezes, tem dificuldade. Ela tem uma narrativa muito bem elaborada, muito bem construída, da democracia, da diversidade, da diferença, mas na prática ela não tem conseguido, assim, né? Das pequenas coisas do cotidiano, ela tem conseguido conviver
pacificamente com essa diferença, com essa irreverência, com encantamento, com o que diz, né, que não se recusa a estar junto ou juntas, mas também não aceita não ser a diferença. Nós não queremos ser iguais, como diziam os zapatistas. Nós queremos ser exatamente diferentes e ser respeitados por ser diferentes, né? Então, que às vezes a gente coloca essa questão da diferença só em questão de raça e gênero. Não. Há uma diferença epistêmica, há uma diferença de pensar, há uma diferença de fazer, né? Então, né, isso precisa estar aqui. Nossa postura é bem firme nesse sentido, de que pode demorar, né? Eu, como decano, eu sei que meus dias aqui dentro estão contados, mas você tem uma geração que vem aí que vai fazer vingar essa ideia de universidade que pulsa, né? E é possível pulsar porque nós somos formados aqui dentro, nós somos financiados aqui dentro. É o poder, é o dinheiro do povo, do trabalhador, que financia não só meu salário, financiou minha formação e continua financiando. Então, essa universidade, né? Essa também é minha universidade. Então, ela tem que nos comportar, ainda que a gente continue dando trabalho, ainda que a gente seja um incômodo, não faz mal, né? A nossa trajetória foi estimulada e financiada por dinheiro público e por essa universidade. Então, nós não podemos ser complacentes, né? Que essa universidade que vai dizer pode ou não pode, assim ou assim, não. Então, aí, lógico, aí depende nossa disposição também de construir conteúdos, de construir reflexões sólidas, né? Que possam justificar esse estar aqui, esse estar diferente, esse pensar diferente, que comporta o que você colocou bem. O riso, né? O encantamento, a irreverência, o deboche. E mais do que isso, a responsabilidade de cuidar dessa universidade, porque ela é nossa, porque ela é pública, né? De exigir, mas também contribuir numa universidade eficaz, numa universidade libertadora, né? Numa universidade inclusiva, numa universidade consequente do ponto de vista político, social, econômico, ideológico e tudo, né? Então, assim, essa trajetória nossa fez a gente não ter medo dessas coisas, né? Não ter medo da diferença, a respeitar a diferença, colocar as cartas na mesa com muita firmeza, mas é possível ser diferente, caminhar e trabalhar junto. É difícil, difícil, né? E nós estamos vivendo isso muito. O fundamentalismo que atinge a sociedade está nele, ele vem para dentro. Porque a universidade não é feita de anjo, ela é feita de gente que está na rua, ser humano, contraditório. Então, eu sinto um pouquinho a universidade, nos últimos anos, ela incorpora um pouco, ou ela aceita, ou às vezes bajula certos princípios fundamentalistas do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista metodológico e às vezes do ponto de vista pedagógico. A respeito da sua chegada, o senhor já deu uma boa adiantada nos seus princípios, né, na sua atuação. Agora, para a gente só encadear as datas e essa história datada, né? O senhor falou lá da sua idade e falou da onde saiu. Como é que foi a chegada na UFG? E como que foi a sua formação, né? Onde que estudou, como que estudou e quando chega a ingressar no quadro de professores da UFG? Eu entrei na universidade em 70, mas eu acho que eu já falei lá atrás, daí eu estudei lá em Temberé, Escola de Fossa, estudei com a professora Edith, a escola em Lental Sul, a professora negra, linda, sábia. Minha mãe, que nos estimulou muito a paixão pelo livro, né? Então eu acho que eu não posso esquecer essas pessoas que são decisivas na minha formação. E quando eu vou estudar interno, vou estudar no seminário, eu recebo uma formação
que hoje a gente vê que era conservadora. Quando ela avançou um pouquinho com a teologia da libertação, e como a gente passou a cobrar coerência com a teologia, os princípios cristãos, os princípios do amor ao próximo, o princípio da teologia, né, de uma religião que liberta, fomos expulsos, né? Então, mas a formação nossa acadêmica foi muito sólida. Eu costumo dizer e brincar que com 15 anos nós traduzimos Cícero. Nós tínhamos aula de latim, de grego, de francês, de inglês. Então, eu tive uma formação acadêmica, uma formação muito sólida. E aí, quando eu ainda vou para o Liceu de Goiânia, né, que era o principal colégio de Goiânia, e era verdade. Era o Liceu, Estudo de Educação e Pedro Gomes, as 3 escolas públicas eram os principais colégios, né? Que se disputava para entrar. Então, eu estudei o meu terceiro clássico, eu tinha um colega de sala, a Sulamita, que era filha do ministro do Trabalho, aqui no Porto. Então, isso é a escola, isso é a formação que eu tive. No liceu eu tinha, que aí eu já puxo, né? Você vai ver a universidade também que eu encontro. Nós tínhamos no liceu, o professor Milton Cabral, dava português, ele era professor aqui da Letras, era professor meu no liceu. A professora Zênia e o Luiz Carlos eram professor de francês aqui e professor de francês nosso lá. A professora Sônia França, minha professora de História do Brasil, era professora aqui no CHL também. A professora Maria Alice, que eu acho que ela é talvez uma das criadoras do curso de Ciências Sociais, era professora de Química e professora de Geografia Humana no liceu. A professora Marlene Fischer, que já faleceu, era professora de Inglês e Química e professora de Inglês no liceu. Entendeu? Então, assim, aí você vai ver a importância dessa escola pública na minha formação, né? Então, quando eu chego à universidade, eu sou do vestibular da primeira turma que fez o vestibular supostamente unificado, a primeira vez que teve matemática, né? A gente, como era ciências humanas, não fazia prova de matemática. Foi a primeira vez, nossa turma foi a primeira, que nos incomodava muito, né? Aí quando eu chego à universidade, certo sentido já era minha casa. Eu tive 6 professores no liceu, que eram meus... Alguns voltaram a ser meus professores aqui, né? Então, assim, a gente chegava na universidade com uma formação teórica muito boa, que a escola pública nos formava, nos capacitava. E o curso de jornalismo, apesar de iniciante, apesar de muitos problemas, sobretudo a ausência de laboratórios, quando se organizou o primeiro laboratório no curso, lá a gente estudava na Faculdade de Educação, era o mesmo prédio, era no ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras. Quando montou o laboratório, o prédio começou a trincar. Nós tivemos que deixar o prédio. Ficamos um semestre lá no antigo Seminário Santa Cruz, que hoje é um Seminário Santa Cruz, lá perto da Vila Pedroso. Ficamos um semestre na agronomia, que era uma poeira do cão. Depois que viemos aqui de forma improvisada, que construíram aqui. Então, assim, a gente perdeu muito, mas a gente tinha uma formação muito sólida, né? De tal ponto que a minha turma, por exemplo, o segundo ano de jornalismo, você pega um livro aí do jornalismo, tem um professor que disse que a turma mais difícil era o segundo ano, que era a nossa turma, mas que a gente ia para as aulas com os textos lidos, né? Então, assim, a gente tinha a mesma idade, 18, 19 anos, e eu ainda fiz o primeiro ano, eu ainda fiz serviço militar obrigatório. Fiz o primeiro ano de jornalismo e fiz o NPOR. Muita gente espanta, mas eu sou oficial da reserva do Exército, né? Aí é outra história, outro sofrimento, outra dor que não vamos entrar aqui porque não está na parte acadêmica, mas, né, que são coisas que vão formando, né, a gente. E formando quem, né? Aí que é uma questão que eu gosto de colocar muito. Está formando
tudo isso contribui para formar um intelectual, um profissional de origem popular, que hoje é a maioria, pelo menos no curso de jornalismo. Estudante de jornalismo é estudante das periferias, que às vezes tem dificuldade de se assumir enquanto filhos de trabalhadores, enquanto morador de periferias, e que às vezes as nossas teorias, as nossas práticas não contribuem para que ele faça essa assumência. A mim, quem ajudou foi a escola pública, e nos seus diversos níveis foram me ajudando a me assumir enquanto filho de camponês, enquanto trabalhador, né? E precisa se capacitar para fazer uma disputa, porque se você não se capacita bem, você não tem quem indica, né? Não é como os filhos da elite, que já tem um emprego, já tem empresa, já tem um banco, já tem a fazenda para cuidar. Se precisa, alguns têm até o jornal que o pai cria. Não, mas a maioria são filhos de trabalhadores, são trabalhadores, trabalhadoras, que precisam ser muito cuidados aqui dentro, né? Então, tá vendo? Então, essa trajetória vai também me formatar, né? Vai contribuir para a pessoa que eu sou hoje, porque eu penso hoje, né? Então, a chegada à universidade foi algo muito interessante, muito encantador, né? Então, eu tenho uma paixão, um respeito imenso por essa universidade, que me formou e que me apresentou professores e professoras muito competentes, né? Então, se você quiser, posso citar os nomes. Então, são pessoas que me deram elementos, né? Depois viraram meus companheiros, como esses que eu citei, dos professores que estavam lá no liceu, que de hora para outra são meus companheiros aqui, são meus professores aqui, ou então, né, mesmo não sendo às vezes meus professores de disciplina, viraram meus companheiros de trabalho e companheiras. Então eu acho que né? Então eu sou muito grato ao UFG, com todas as contradições, com todos os conflitos, né? Porque ela nos deu ferramentas. Aí eu acho que a gente precisa reencontrar, recuperar essas ferramentas, recuperar esses métodos, recuperar esses laboratórios, entendeu? Então, assim, então é bem isso. A respeito da sua carreira aqui, se a gente pudesse destacar uma ou duas coisas, a Magnífica está dentro dessas, ou três. Pablo, eu dediquei minha tese a três seres. Eu dediquei ao Cerrado, como nosso grande ancestral. Eu dediquei aos movimentos sociais populares e povos originários, que foram as grandes escolas, onde é que eu aprendi muito. E dediquei a Magnífica como um dos lugares mais encantados do mundo. Com todas as dificuldades, com toda a pobreza, com todas as contradições, né? A gente carrega contradições muito profundas. Então a Magnífica aparece como um elemento que nos ajudou a compreender a nossa trajetória e compreender a importância nossa dentro dessa universidade. Em que aspecto? A Magnífica, quando ela ganha o caráter Magnífica, ela entra como um guarda-chuva, como esse guarda-chuva seu aí. Ela começa entendendo que ela tem várias vertentes aqui dentro, que tem que conviver. Então, a Magnífica, ela é importante, mas para chegar até ela, há uma trajetória, né? Para mim, é a extensão. Os projetos de extensão são muito determinantes. A extensão, que não é assim, a universidade nos ensina a fazer extensão. A universidade nos faculta, nos permite, facilita. Porque quando eu entrei aqui, eu já tinha uma relação muito forte com o meu universo, mas como jornalista, eu já tinha uma relação muito forte com a cidade, com os movimentos sociais, né? Com as lutas urbanas que foram muito fortes aqui em Goiás no final dos anos 60, 70. E aí ficou muito fácil, quando a gente vem como professor, ficou muito fácil trazer os movimentos para aqui dentro, né? Porque a gente tinha uma relação de confiança via cooperativa de jornalistas.
que formou gente como Angelita, como Magno, como Silvana. Né? Então, a cooperativa foi muito importante também, né? Quer dizer, por quê? Porque a gente, da cooperativa, quando a gente vem para a docência, a gente traz também essa experiência que nos deu sentido aqui dentro, de continuar ou começar a pensar uma construção acadêmica vinculada à vida, vinculada às pessoas de carne e osso, né? As pessoas que precisam muito desse conhecimento. Né? E é muito engraçado porque eu trabalho no movimento social, popular, que é a minha vertente, mas sou um dos poucos teóricos também que estuda a sociologia da burguesia. Né? Porque você precisa pensar o que é a burguesia. Pensa para entender a cidade, para entender as políticas, para entender a decisão, né? Para entender os conflitos que ela vai estabelecer com quem? Com as forças populares. Inclusive, disputar a cidade. Né? Antigamente, a periferia era espaço dos pobres. Hoje, a burguesia quer disputar esse espaço para construir o quê? Os seus condomínios. Você destrói a cidade de Goiânia é uma cidade encantadora. Você destrói o centro, e aí você destrói onde eles moravam, e aí eles têm que fugir para as periferias. Está vendo? Então, assim, é a magnífica essa articulação que permite a gente entender outras articulações. Então, é a magnífica enquanto esse espaço de articulação, né, de ensino, pesquisa e extensão, mas a extensão tem um marco determinante que estabelece um vínculo, né? As cobranças, para que esse conhecimento se ele não é aplicado? Que não falo só do jornalismo, né? Então, a gente é muito cobrado porque os outros cursos não estão com a gente. Né? Eu vou contar uma história aqui engraçada para você entender. Um dia um professor, chamava Sebastião, não sei se ele está na medicina, me convidou para falar de medicina popular. Eu fui. Quando chegou lá, eu fiquei muito inquieto, porque eu estava sentado na mesa, um grupo de professores, de médicos, de estudantes de medicina, ouvindo um jornalista falar de medicina popular. Aí eu fiz essa provocação: olha, eu estou muito inquieto. Eu acho que vocês é que deviam estar falando para mim, embora eu sozinho. A única experiência que eu tenho de medicina, eu vinha lá do Calunga, aí a gente, madrugada, aqui em Teresópolis, que era pequenininha assim, tinha poucas casas, um senhor, madrugada, tentando parar a gente, né, como éramos muita gente parou, a mulher dando a luz. Veio um pé de bambu, a mulher dando a luz, e nós descemos e fizemos o parto. Né? Uma colega pegou a criança, né, e tinha que cortar o cordão umbilical. Aí, uma vez eu escutei que era um palmo da vagina, um palmo do umbigo, aí tinha uma tesourinha de corta-unha, alguém tinha uma garrafa de cachaça que comprou lá, a gente abriu, desinfetou tudo e eu fiz o corte. Pegamos essa mulher, botamos um rápido e trouxemos para o hospital. Por sorte, estava perto, né? Então, assim, eu só tenho essa experiência de medicina, entendeu? Então, assim, é fundamental, não basta o jornalista estar lá. É importante a gente aprender que a comunicação organiza a sociedade. O jornalismo organiza a sociedade. Onde eu estiver, onde as pessoas precisarem de nós estamos lá para contribuir nessa organização. O que é isso, né? Mas aí você vai percebendo que falta o estudante de medicina, falta de odontologia, falta de psicologia, falta de, né? O mundo não é feito só de jornalismo, o mundo não é feito só de um tipo, né? As pessoas estão precisando desses outros conhecimentos da veterinária, da agronomia. Por que a gente não está? Por que a gente não constrói projetos efetivos? Então, assim, a gente aprendeu que a comunicação articula a sociedade, organiza a sociedade, o jornalismo também. Mas a gente aprendeu também que nós precisamos ir além. Né? Então, eu coordeno um projeto que a Angelita coordenou a primeira parte com o professor Passa, que é no Médio Araguaia, onde nós temos bolsista agrônomo, bolsista engenheiro químico, tudo isso. Né? E a gente foi entender também que a comunicação é isso, que é só o jornalismo e a comunicação que dá conta de articular tanta coisa. Mas isso porque
a escola, a universidade me deu regra e compasso. Não só ensinou certas coisas, mas, sobretudo, trabalhou a sensibilidade, a compreensão do mundo, o intelectual como um ser que também ajuda a encontrar saída onde não tem porta, né? Então, não é porque eu não fiz agronomia que eu não posso, né? É importante se tivesse um agrônomo. Muito. Por isso nós temos um bolsista agrônomo, uma bolsista agrônoma. Mas seria interessante que tivesse um aluno de medicina e tudo isso. Então, como é que a gente... Então, essa ideia do que o conhecimento da universidade tem que ser um todo, não pode ser fragmentos. Então, isso para nós é muito precioso. E só foi preciso compreender porque a extensão caiu na nossa vida. A outra coisa, você pediu 3, né? Eu falei da Magnífica, falei da extensão. E eu acho que aqui a Magnífica também nos ensinou, aqui a gente aprendeu que é preciso relacionar com os diferentes, com os diversos, com o mundo. A Magnífica Mundi é uma provocação. Né? Não sei se você sabe como é que ela nasceu. Nós tínhamos aqui uma rádio, que funcionou há muitos anos aqui, uma FM, uma professora, a professora Lisa, na eleição da Milka. A outra candidata era a professora Raquel Teixeira. Então a professora, nem foi nós que fizemos, a professora pediu a rádio emprestada e durante a eleição, no dia da eleição, ela pôs Magnífica FM no ar, porque eram 2 mulheres candidatas. Aí a gente achou muito bonita a palavra magnífica. Só que a gente, como a gente é muito humilde, a gente botou uma palavra latina do mundo. Mundi, que é do mundo. Né? Esse ser do mundo, qual mundo? Todos os mundos. Não há fronteira para nós. Nós temos uma parceria com a Bolívia que chama Cinema Sem Fronteira, porque essas fronteiras foram impostas. Não são fronteiras dos nossos ancestrais, não são fronteiras dos nossos povos. Então, nesse sentido, a gente também caminhou construindo relações e projetos internacionais. Tivemos uma grande parceria com a Bolívia. Estamos retomando isso com a Bolívia. Durante o FICA, o nosso parceiro, a articulação nossa também foi júri do FICA. Então, a gente quer retomar essa parceria para o sistema. Temos uma parceria muito interessante com Cuba, com a TV Serrano. Né? Então, muito nesse sentido, de que nós somos seres do mundo. O mundo nos pertence, todos os mundos. E a universidade que a gente quer é essa que dialogue, né, que não seja provinciana, que seja construída na província, que seja construída no fim do mundo, mas que seja cosmopolita também, na forma de pensar, né? Que tenha atrevimento, né? Que procure os grandes centros do saber. Para quê? Porque nós também construímos saber. Nessa trajetória, nós estamos construindo saber. Nós somos, há 2 anos, 2019, nós fizemos um seminário, um projeto chamado Do Sertão e do Mar. Nós saímos aqui com o ônibus, o Edivar pagou a viagem. Pagou sim, ou liberou o ônibus. A gente encheu com um estudante, com um representante dos movimentos sociais desses parceiros nossos. E fizemos uma atividade no Rio de Janeiro, o ERC, o FMJ, movimentos sociais no Rio, fora do Rio. Ficamos hospedados no Centro de Formação da Igreja em Duque de Caxias. Quando chegamos aqui, descobrimos que Duque de Caxias é onde a barra é mais pesada, mas não ocorreu nada. Depois ficamos 3 dias no Florestan Fernandes, do MST, e fizemos uma vivência e ficamos 2 dias na USP. Fizemos uma atividade interessantíssima com Diversitas, que é um centro de excelência, onde quem assumiu a narrativa, o discurso público acadêmico, os nossos parceiros, indígenas, negros, sem terra, criança. Quando a Escola Família Agrícola de Irapuru falou do seu projeto, quem começou a falar foi uma menina de 11 anos. Né? O pessoal do MST levou um pintor, que em Duque de Caxias fez um mural de 9 metros, está lá hoje como espaço de visitação pública, que tem a assinatura de todos nós, né? Ele generosamente pediu para a gente assinar, então nós somos também.
e ele já até faleceu, mas chega na USP, ele organiza do MST uma mística e ao mesmo tempo ele começa, põe uns cartazes assim, começa a fazer um mural, enquanto as pessoas falavam e cantavam, a gente começou a pintar. Então, assim, foi muito interessante, né? A gente não, a vivência impactou muito também a USP, né? Então a gente facilitou a nossa relação com a USP. Por quê? Porque a gente entrou não como porta-voz dos movimentos. Os movimentos estavam juntos. Os povos originários estavam juntos. As crianças estavam juntos e falaram. Nós não somos porta-voz desses grupos. Nosso papel é articular essas falas, essas narrativas, essas lutas, mas também considerar que isso é conhecimento, que isso também pode ter uma cientificidade, como dizia Paulo Freire, muito interessante. Tá vendo? Então, assim, a gente não quer essa universidade tímida. Então, é aqui que nós aprendemos que a gente pode, essa petulância, esse atrevimento, como o ser do Cerrado, a gente tem de forma generosa, de forma humilde, mas também essa sumência, essa coragem da cimência das narrativas em todo lugar que a gente passar. Seja aqui, seja no Rio, seja aqui, seja em Nova York, seja em Coimbra. Eu participei de um seminário em Coimbra, por exemplo, e escrevi o trabalho com 2 estudantes. No dia de viagem, 8 dias antes de viajar, eles falaram assim, vai precisar tirar passaporte? Aí eu fui sozinho, mas cheguei lá e pedi permissão para que eles entrassem à distância. Foi maravilhoso. Eram 2 estudantes, um menino e uma menina, muito dedicados, muito focados. E aquele bando de gente em Coimbra, né, de doutores e pós-doutores e de gente importante, aí de repente 2 estudantes daqui falam, entram e arrasam, né? Arrasam. No último dia da assembleia final lá do evento, eu sentei ao lado de um professor de engenharia, ou da arquitetura, não, da engenharia, que foi no Instituto de Arquitetura, o evento. Eu falei para ele, não, eu sou lá do Brasil. Ele falou, você é aquele professor dos 2 estudantes que entraram? Então, assim, é isso que a gente quer. Não sou só eu que tenho o direito da fala. Aqui nós temos que capacitar as pessoas, né, assumir isso. Se assumir como ser humano, como raça, como orientação sexual, como ser, como sonho. Então isso só foi possível porque nós estamos aqui nessa universidade. Essa universidade que nos deu condições objetivas para que os nossos sonhos, as nossas aspirações e, sobretudo, as nossas irreverências se constituíssem, né? Então, aí ela precisa, depois dela estimular e financiar, conviver. Ela tem que conviver com a diferença. E, às vezes, né, momento sim, momento não, você tem uma certa dificuldade de estar num universo que é parte sua, que você é parte dela. Às vezes é tratado assim como não fosse a UFG, não. Nós somos UFG, né? Nós somos sociedade, nós somos Cerrado, nós somos espaço público e nós somos pagos, o meu salário, o seu, a gratuidade daqui é paga por quem trabalha. Então, nosso compromisso tem que ser, né, o mais sério, o mais consistente, mas não pode ser só um compromisso intencional. Nós temos que arregaçar a manga, né? Caminhar no mundo, sentar, colocar esse conhecimento que é extraordinário, ninguém pode negar isso. A pandemia revelou isso. Mas esse conhecimento não pode esperar a pandemia para ir para a rua. Esse conhecimento tem que estar permanentemente na rua, na sociedade, nos lugares mais distantes, nos lugares mais sofisticados, né? Mesmo nos lugares mais sofisticados nós temos uma função. Quer dizer, gente, espera aí, né? Essa abundância aqui é financiada por alguém, né? Precisa construir a justiça. Então, eu acho que nesse aspecto, essa universidade que eu entrei, que eu trabalhei lá atrás, era mais corajosa. Em plena ditadura, mas a gente manifestava, a gente opinava, a gente manifestava não só quando a universidade em si era ameaçada, quando uma posse humana era ameaçada, quando um assentamento era ameaçado,
quando havia demissão de trabalhadores, não só jornalistas. Eu acho que a gente está perdendo um pouco esse atrevimento característico no do Cerrado, né? Então, e como universidade, o peso da universidade, o peso político, o peso, né, na sociedade, ela não pode ficar calada diante de certas coisas e nem esperar as pandemias. Ela precisa fazer coisa como rotina, para que o estudante que chega aqui, que venha de lá, seja aceitas e formados e formadas para enfrentar um futuro completamente diferente, né? Então, nós estamos num momento muito difícil, numa crise muito difícil para todos nós. Todos nós, de alguma forma, fomos afetados por essas pandemias ideológicas, governamentais ou do Covid. Então, nós precisaríamos nos ajudar. E eu acho que a gente não está conseguindo isso na pressa, na intensidade que os nossos estudantes precisam, que o movimento social, e que às vezes nós mesmos precisamos nos ajudar para que a vida aqui não fique uma vida suave, né? Então eu tenho a UFG, a chegada, como um espaço suave, como um espaço leve, de embate, de combate, mas nunca de raiva. Mas eu acho que quando se completou aqui 50 anos, houve uma atividade 50 anos da aula, a primeira aula no CHL, eu fui lá. É porque o CHL é minha casa. Então, depois falava com o Gustavo, que era servidor. Então ele dizia, o que o Gustavo chamava a atenção em Verinha, que são servidores. Aqui era um lugar de embate, de combate, mas de muito zelo, de muita ternura, de muito cuidado e de muita competência. Então, acho que a gente precisa, assim, na minha visão, do ponto de vista das humanidades, nós precisamos urgentemente reencontrar isso. Só para deixar registrado, Gustavo e Verinha são da onde? Qual unidade? A Verinha está aqui na Letras e o Gustavo está aqui na História, mas que eram do ICHL, né? É porque é importante para eu entrevistá-los também. Cada entrevistado eu tenho senha. É fundamental porque eles vêm de um tempo, são pessoas muito consequentes, né, que podem fazer uma leitura histórica muito curiosa, porque é um período em que as relações eram mais próximas, né? Os estudantes tinham uma relação muito respeitosa, muito intensa com os servidores. Eles, aqui, dependendo do diretor, eles tinham muita autonomia, às vezes até para autorizar certas coisas, que o diretor não estava aqui, não esperava o diretor. Essas pessoas sabiam da importância das coisas, encaminhavam, liberavam um carro, liberavam isso, né? Então, assim, isso nós precisamos recuperar. Eu sei que a universidade está num momento difícil, financeiramente, mas nós temos quadros muito preparados, quadros muito consequentes. E aí eu vou dizer, vou ser franco, Pablo, com tanta gente competente, com tanta gente comprometida, por que a gente tem certas dificuldades humanas, epistêmicas, pedagógicas? Né? Eu vejo o caso aqui, por exemplo, da FIC, com esses conflitos, esses problemas seríssimos aí dos professores cotistas. É inconcebível uma universidade no século XXI, não tem cabimento você esbarrar em pequenas questões, né? Que a gente devia ser firme, né? Tem uma decisão do juiz, a gente cumpre, mas a gente diz vai cumprir, mas a gente é contra. Por isso e por isso. Então, acho que nós temos que fazer uma assumência em todas as escalas, né? Porque não é o ministro, não é o ex-presidente filho da mãe que está aqui, não. Somos nós. Nós é que temos que construir, apesar dessas pessoas, apesar de certos momentos cíclicos mais suaves ou não, nós é que temos que construir um lugar bom de se viver, de se produzir, de se reencontrar. Isso era a universidade. Eu encontrei um dia um secretário, fui visitar uma aluna, fazer um estágio, que ela fazia tradução em Libra. Fui pedir ao secretário do Estado para liberá-la 2 dias para a gente fazer algumas coisas aqui. O secretário vira e fala assim para estudante: eu tenho o maior orgulho de ter estudado na universidade, na UFG, no curso de jornalismo.
E tem uma coisa, eu fiz um curso de tempo integral. De manhã eu estava nas aulas, produzia isso e isso. À tarde eu estava na rádio universitária lá. E à noite eu estava no estádio transmitindo o jogo. Ou na periferia no final de semana. Então, assim, é isso que a gente quer. Nós precisamos reencontrar isso. E temos que arrumar forças, né? Arrumar forças para fazer isso. Porque eu visitei aqui, dando uma disciplina de extensão, estimulei as estudantes a trabalhar o seu próprio universo, onde mora. E fui visitar, então, assim, tem gente que mora muito longe, levanta 4h30. Aí não é justo que essa pessoa que tem um talento imenso, que luta muito para chegar aqui, vir aqui e não ter uma aula competente, não ter um laboratório competente. Ou chega aqui, ou não ter atividade prevista, né? Então, assim, a gente precisa recuperar esse prazer de estar junto, esse prazer de pensar, esse prazer de formar jornalista. Aí eu acho que a docência no jornalismo precisa vir para o debate. Docência de jornalismo não é só ir ao quadro, docência de jornalismo é muito mais do que isso. É um ofício sofisticadíssimo, dificílimo, né? Quer dizer, que exige muito estudo, não é assim de vez em quando, é no dia a dia. Eu costumo dizer para os estudantes que quando eu era estudante a gente trabalhava com 10 milhões de informações, né? Quando você queria ouvir um monte, tinha que ouvir a BBC de Londres em português à noite, esperar um jornal Le Monde chegar uma vez por mês naquela banca junto ao museu. Hoje não, bicho. Essa geração trabalha com trilhões de informações, então eles têm que ser 10 vezes mais competentes que a nossa geração. Então nós não podemos afrouxar. A universidade tem que nos entender. E nós que estamos aqui, estudantes, técnicos administrativos, professores, pesquisadores e pesquisadoras, tá? Nós temos que assumir esse risco de novo, né? De preservar uma universidade democrática, saudável, sadia, eficiente, né? E radicalmente comprometida com a vida. Não dá para a gente conviver sem debate interno entre coisas que estão nos matando ou não. Isso aqui não é nenhum preconceito contra esse ou aquele curso. Mas não dá para você concordar pacificamente com a utilização do agrotóxico que está nos matando. O curso pode até defender isso, ter um perfil, mas tem que ter o debate, né? Não dá para você formar aluno de jornalismo que pensa na Rede Globo. Não existe mais. Para pensar esse futuro, nós precisamos de, minimamente, acreditar que o futuro existe. E que esse futuro vai exigir gente completamente diferente. Mas eu preciso de ferramentas mínimas. Que lógico, eu sei que a universidade hoje não teve condição pelo sucateamento intencional feito. Mas nós temos que recompor isso, sair na frente, né? Porque o estudante não espera, ele precisa sair bem informado, ele precisa ter prazer de ser jornalista. Ser jornalista é uma profissão muito encantadora, mas a mais difícil do mundo, porque você tem que estudar demais diariamente, né? Como é que você tem que contrapor a instituição, a reitoria, os sindicatos, os partidos, às vezes, mas talvez você tenha que contrariar a CEA, desmentir a CEA, o Departamento de Estado, a ABIN, o próprio governo federal, que às vezes tem uma leitura também muito sudeste do Brasil, né? Muito sudeste, o ambiente é só Amazônia e o Cerrado. Então, isso exige de nós uma disciplina imensa e que nós temos que também, dentro do possível, emprestar isso para os estudantes e, sobretudo, os estudantes que vão precisar disso, que são estudantes filhos de trabalhadores, né? Que é a maioria aqui hoje. Então, tá vendo? Então, na realidade, são 3 coisas que se articulam num todo. Né? Num todo. Então, a Magnífica, a gente costuma dizer que é um complexo, porque é muita coisa. Nós estamos inquietos com a rádio, com a TV, com o jornalismo do traço. Nós estamos trabalhando muito forte nesse semestre do traço, né?
Mas esse aqui é muito simples de fazer. O mais difícil é como fazer. Fazer com quem, né? E para fazer com quem, nós temos que... Eu costumo provocar que o estudante nosso aqui, o lugar mais longe que ele conhece, que ele vai aqui até o Gurupi. Depois do Gurupi, ele morre de medo de ir. Então, tudo é feito, tudo é fotografado no campus, tudo é feito. E que nós, professor, o lugar mais longe que a gente conhece é Caldas Novas. Então, nós precisamos sair, deixar só Caldas Novas, nós temos que caminhar no mundo, né? E quando você chega nessas comunidades, cobram, respeitam a universidade, mas cobram, né? Porque eles precisam desse conhecimento. E aí você vai dizer, não, mas vocês estão fazendo muita coisa. Então a gente também não está só defendendo e tirando contra o universo, né? Eu citava o Médio de Araguaia, que a Angelita, que coordena, professor Calaça do IESA, na primeira fase, era mais pesquisa, mas eles, a partir da pesquisa, organizaram produção, organizaram feira, e a gente continua fazendo o quê? Estamos com a comunicação, estamos com a SAD, estamos com o portal, mas estamos organizando, né? Estamos chegando agora à construção de uma indústria. Você vai para um lugar desse, há um debate intenso de política todo o tempo, de economia todo o tempo. Então, não só o nosso estudante aprende muito, como pode contribuir muito. As pessoas estão discutindo política, porque a política no interior é intensa, né? No dia a dia é intensa. Eles estão discutindo, buscando alternativa econômica para além do que o capitalismo sugere. Agora, se nós não tivermos condições, não importa que curso você esteja, de contribuir de alguma maneira, a sociedade não vê como coisa inútil. E eu estou acostumado com a universidade, e a reitora sabe disso, que ela era aluna aqui, em que o movimento social estava aqui dentro, no dia a dia, contribuindo conosco, recebendo estudantes, fazendo programas na rádio de forma compartilhada. Também cobrando, né? Não só cobrando de nós, como a gente, quando chega lá, também cobra. A gente não quer uma relação paternalista com os movimentos. A gente quer os movimentos, a sociedade, como parceiro e parceiros na formação de outro tipo de jornalista. E eles assumem essa responsabilidade. Então, nós temos uma capacidade imensa de produzir. Temos gente muito inteligente, gente muito qualificada. Então, entendeu? Então, essa trajetória minha, que eu começo lá, não tinha jeito de eu pensar diferente. Não tinha maneira de eu fazer uma tese diferente. E não tem maneira, senão eu ia enlouquecer, né? Porque isso não é um trabalho. Eu estou naquela fase aí dos 42, 44 mais. Minha filha não entende muitas vezes, pai, você tem que aposentar. Não tenho que aposentar. Eu não posso, não preciso, né? Eu posso perder o vínculo de funcionário da UFG ativo, mas a universidade me deu muito, não só um conhecimento, regra e compasso. A universidade permitiu e contribuiu para que eu vivesse 120 anos. Porque não é um trabalho, não é um projeto de extensão, são compromissos de vida. Essas pessoas amam profundamente a relação com a gente. Confiam profundamente. Por quê? Porque foi algo construído lentamente, cuidadosamente, com muito respeito e também com muita firmeza, né? Não é porque é o universo popular que não tem as suas contradições. E nosso papel não é só chegar e concordar, não. É contribuir, é cumprir o papel de intelectual mesmo. No mundo vivo, no mundo com gente carne e osso, com problema, mas também com sonhos. Então eu acredito muito nessa universidade. Eu agradeço muito, entendeu? Assim, não é só o trabalho, não é só isso, não. Ela me garante um futuro. Um futuro sereno, um futuro intenso, um futuro encantado. Entendeu? Uma penúltima pergunta. Porque o projeto é o UFG Memória, mas eu gosto de vislumbrar o futuro, os futuros possíveis do Newton.
Cara, o seu comentário é interessante que me provoca. Tem uma frase do Brzezinski maravilhosa, que ele diz que o pensamento ameríndio, que é o pensamento, no pensamento, na lógica nossa, não é o presente que volta ao passado. É o passado que se apresenta ao presente reivindicando o futuro. É outra lógica, né? Quer dizer assim. Então, nesse sentido, o futuro, cara, é continuar vivo, é continuar vivendo. É, eu tenho que, no momento, fechar meu ciclo na relação com a universidade. Precisa vir gente nova para o meu lugar, né? Tem gente capacitada para isso. A Magnífica capacitou. Nós temos hoje 15 doutoras e doutores que foram formados aqui, que passaram por aqui, que fizeram chegar a ser doutores e doutoras trabalhando essa concepção epistêmica, né? Então, eu posso ir em paz embora no sentido assim de abrir mão desse vínculo, desse lugar, né, de trabalho, dessas responsabilidades. Mas eu acho que eu preciso ficar como pesquisador, né? Como um ser que passou por aqui, que está nas comunidades, mas que precisa reivindicar e trabalhar para ter uma universidade, que eu falei, competente, radicalmente democrática, radicalmente competente, né? Radicalmente presente na sociedade. Então, assim, eu preciso escrever uns livros. Descobri que um dia, é bom até falar isso, porque fica na memória. Um dia eu fiz umas críticas a algumas coisas do curso, dos laboratórios, e venho fazendo isso nos ambientes específicos, que são as reuniões de coordenação. Aí um colega fez um comentário extremamente etário, né? Um comentário preconceituoso. E foi bom que eu fui estudar o Estatuto do Idoso, atentamente, tardiamente, e descobri que nós também temos direito de qualificar. Então, mesmo no fim de linha, eu quero fazer uns pós-doc para organizar algumas ideias, deixar alguns trabalhos sistematizados, como esse, por exemplo, da economia solidária com a Média Araguaia. Eu estou com muita vontade de fazer uma primeira reflexão, que possa outras pessoas depois fazer trabalhos mais elaborados, mas a vivência nossa com o movimento social é preciso ser contada mais detalhadamente do que numa tese, né? Com outras formas. Eu tenho muitas entrevistas que eu fiz para a minha tese que eu não usei, que eu optei em usar, de não fragmentar as entrevistas, não desquartejar as entrevistas. As entrevistas eu usei na minha tese, as entrevistas na íntegra. Então não cabiam todas, então eu tenho um material, eu preciso sistematizar isso. Eu estou vendo aqui, por exemplo, Goiânia, um ano depois do Césio, a gente trabalhou com as vítimas do Césio, a gente fez um jornal com a vítima do Césio, a gente trabalhou com portador de hanseníase na colônia Santa Marta, a gente trabalhou com meninas de meninas de rua, com prostitutas, a gente assessorou o IP Rosa, que é o primeiro coletivo LGBT de Goiás, né? A gente trabalhou lá atrás com o Movimento Negro Unificado, né? A Ieda, um dia, que está lá com a Ariela, ela disse, aos 16 anos, vocês já estavam conosco, nos ajudando a formar lá atrás, entendeu? Então, isso não para porque eu me aposento, né? Isso não é o meu trabalho, isso são projetos de vida. E o meu trabalho facilitou fazer isso, né? Então, se eu não estou na universidade pública, eu não faria isso, né? Então, é isso. Eu queria escrever um pouco, contar um pouco essas histórias. E estou querendo ir para o campo. Eu tenho uma sobrinha que é assentada em Corumbá. Eu estou negociando para fazer lá um puxadinho, trabalhar com ela a agrofloresta, produzir meus alimentos, para mim e meus amigos, fazer uma casa com muitos quartos. Quem precisar ir lá, que vá. Quem precisar ficar uma semana que fique, quiser ficar um ano que fique, né? E queria também construir uma rede de rádio no campo.
Eu só paro mesmo, assim, diminuo meu trabalho como jornalista o dia que eu tiver. É que não é a universidade que me impede, a universidade me ajuda. E mesmo eu saindo, a gente tem certeza que virão outras pessoas que vão dar conta disso, né? Deixa eu ver o que mais, Pablo. E tem, assim, uma certeza absoluta de que a humanidade, que não é suicida, vai perceber que ela precisa mudar seu rumo, mudar seu curso. E nós precisamos estar aqui juntos, né? E nós, anciãos, vocês jovens, meninos e meninas, estudantes, a gente precisa estar junto para compreender e reencontrar essa ancestralidade nossa. Que sem a ancestralidade nós não vamos, a humanidade não vai achar um caminho, né? Então eu preciso continuar aqui, né? Então, o que mais? E tenho certeza absoluta de que nós vamos construir esse mundo, né? Absoluta, não é utopia, não. Tenho certeza absoluta porque ando no mundo, caminho com as pessoas. Eu estou vindo agora aí por provocação aí do Secretaria do Desenvolvimento Social, que é um projeto do Calunga. Então, por exemplo, fui ao Calunga, encontrei Dona Procópia, né, que foi indicada para o Nobel da Paz em 2004, recebeu agora a doutora honoris causa. E Dona Procópia, eu tive um encontro emocionante com Dona Procópia, que nos hospedou há 35 anos atrás, quando a gente subiu a serra para fazer um TCC. Chegamos lá com 14 estudantes, 13 mulheres, então assim, Procópia deu casa, deu comida. Foi muito emocionante reencontrar Procópia. Ela lembrar o nome de cada um, né? Ela dizer... Você imagina que a gente ia ter tanta coisa em tão pouco tempo, né? Então, Calunga, você subia a pé ou a cavalo. Então, assim, é muito interessante você perceber que a pessoa identificar que a universidade contribuiu profundamente, né? Quer dizer, e 35 anos depois a gente volta, mas volta com uma aluna Calunga fazendo jornalismo que vai nos ajudar. Entendeu? Então, assim, não tem jeito, né? Quando eu falo que a universidade me deu um futuro, me garantiu, é por isso, porque a gente criou vínculos que são eternos. Essa é a minha família cósmica, não é só a minha família acadêmica, não é um grupo de pesquisa. São as pessoas onde a gente chega, tem camas, temos comida, temos afeto, temos colo e temos cobrança também. A gente recebe muita cobrança. Vocês podiam nos ajudar nisso. Vocês que estão lá perto, entendeu? Então, assim, um ancião, né? Então a universidade me ensina que o ancião não significa estar velho nem envelhecer. Que isso faz parte, é um processo natural da vida, mas que a gente pode muito bem, né, contribuir e ter um papel muito importante de estar junto com essas pessoas. Não precisa fazer mais nada, né? Eles caminham sozinhos, estão organizados, organizadas, mas às vezes precisam e reivindicam a nossa companhia, que é o caminhar juntos, né? Então é isso. Você que tinha uma última pergunta? Sim. O senhor relatou, com 7, 8 anos, tinha um impulso já, né, de desbravar o mundo, de sair daquele lugar. Se a gente pudesse fazer um exercício agora, no final da nossa entrevista, de o senhor conversar com esse Niltinho, criança de 7 anos, que tipo de mensagem o senhor transmitiria a ele? Seria uma senha, uma instrução? Que tipo de mensagem o Niltinho criança poderia receber do senhor no auge da sua carreira, com toda essa trajetória, tendo galgado, né, tudo aquilo, ou um pouco mais ou um pouco menos do que entendia lá no início, né? Já que nós estamos falando em metáforas, então, em suposições, né? Talvez o que aquela criança poderia sugerir para mim hoje, né?
Talvez eu acho que isso ficaria melhor. Uma determinação sem concessões em busca da felicidade. Eu não posso fazer nada que eu não esteja feliz dentro dela, não é? Felicidade não é uma utopia. Hoje, na relação minha com as pessoas, na fraternidade ou não, na capacidade de conviver nos conflitos, né? Que a gente também comete equívocos, né? Então, assim, não abrir mão da felicidade, eu acho que essa criança me diria, esse Newton lá de trás, de que o meu coração continua maior que o mundo. Então é isso. Tá bom, velho? Muito obrigado. Que é isso, meu irmão. Obrigado a você por ter paciência em mim de... Parabéns pela tua história. Professor, o senhor autoriza a gente divulgar no YouTube oficial essa entrevista como a primeira edição do UFG Memória? Tudo que falou aí é para ser público mesmo, não tem nada para esconder, né? É público mesmo, a minha carreira. A universidade é pública, a minha visão é bem essa. A universidade é pública. Então, dentro do possível, nós temos que deixar tudo muito transparente, inclusive as nossas diferenças, né? Se alguém que ouvir minha fala se sentir ofendido, não, faz parte dessa... Né? Isso não quer dizer que a gente passa a ser inimigo, não. Nós temos histórias, trajetórias diferentes, né? Cada um talvez se agarre a essa trajetória para construir as suas convicções, mas se nós não nos respeitamos, nós vamos nos enfrentar. Não tem outro caminho, né? Nos embates epistêmicos, pessoais, políticos. Então é bem isso. Então está liberado tudo. Muito obrigado. Obrigado a você, rapaz.